Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 416. Ocorrências estranhas. Não concluído e editado ainda. Por que você está tão interessado em Freya? Victor deu um pequeno sorriso quando viu as veias no rosto de Afrodite. Ela estava obviamente irritada. Mas isso acabaria com sua curiosidade? Claro que não. Bem, se vamos ser francos, ela é sua contraparte na mitologia nórdica, certo? Então eu estava curioso para saber qual era a diferença entre vocês dois, e quem era mais forte. Victor falou honestamente. Afrodite apenas assistiu com um olhar seco. Então, quem é mais forte entre vocês dois? É claro que sou mais forte. Sou uma titã e uma deusa de 2ª geração. Então você é mais forte. Absolutamente. Ela sentou-se com desdém. Freya só é problemática porque algumas de suas divindades maiores estão relacionadas à guerra e magia. Então, apesar de ser semelhante, Freya é mais centrada no combate. Interessante. É apenas por causa daqueles que a tornam problemática, e como algumas de suas divindades maiores são luxúria e amor como eu, nossos poderes entram em conflito. Eu vejo. Olhando nos olhos interessados de Victor, uma veia saltou na cabeça de Afrodite. Só para você saber, eu sou mais bonita que ela. Ela não tem uma divindade de maior beleza como eu. Sua beleza e charme são inferiores. Então ela é uma versão mais centrada no combate de você? Eka. Afrodite não podia negar essa comparação. Enquanto suas divindades maiores estão focadas em sexualidade, amor e beleza, ela não era uma deusa do combate. Embora ela tivesse divindades menores relacionadas à guerra, ela não se comparava a Ares. Em suas outras divindades menores eram perpetuação da vida, prazer e alegria, portanto, não eram muito úteis em combate. Em comparação, as divindades maiores de Freya estavam focadas no amor, luxúria, guerra e magia. Ela também tinha divindades menores relacionadas à beleza, prazer e morte. A última divindade sendo apenas um boato que nasceu de boatos, pois a própria mulher tinha o poder de ver a alma, e interagir com ela como um deus da morte. A capacidade de ver a alma não é incomum. A maioria dos deuses pode fazer isso com algum treinamento, mas interagir com as almas é apenas obra dos deuses da morte. Nem mesmo Perséfone com toda a sua autoridade pode fazer isso. Mas ninguém sabia se esse boato de Freya era verdade ou não, e a própria mulher não confirmou esse boato. Outra coisa que vale a pena mencionar é que a mulher é uma mestre de runas. Seu conhecimento de runas fica atrás apenas do próprio Odin. Espere. Ela não é mais útil do que eu? Depois de pensar nisso por alguns segundos, ela bufou. Não, ela não pode controlar todos os deuses com um estalar de dedos. Daí que ela é uma deusa da magia e da guerra. Se eu quiser esse poder, eu só tenho que controlar Odin e Ares, e vou lá. O orgulho da deusa era alto. Mas ela não estava errada. O poder do charme de Afrodite era simplesmente muito perigoso. Eu ainda sou superior. Ela deu um tapinha no peito com orgulho. Aquele tapinha foi o suficiente para as montanhas tremerem um pouco. Victor olhou para isso com o canto do olho, e não pôde deixar de pensar, o quão grande é isso. É do mesmo tamanho que o de Roberta. A empregada que tinha o espírito heróico era a que tinha o maior busto. Ela tem ícupes poderosas. Victor deduz que Afrodite tem um copo em J ligeiramente maior que Roberta. A mulher tinha 2 armas de destruição em massa. Fazia sentido que os deuses não tivessem chance com essas 2 armas nucleares. E essas 2 armas poderosas dificilmente poderiam ser escondidas por seu vestido grego. Na verdade, o próprio vestido grego amplificava seu poder destrutivo. Afrodite cruzou os braços em volta dos seios, e deu a ela um olhar sensual. Eu pensei que você não tinha interesse em mim. Bem, eu ainda sou um homem. Seria um hipócrita negar que não tinha interesse, afinal, ele não é um eunuco. E goste ou não, ele seria hipócrita ao dizer que a deusa da beleza é feia, e quando ela não estava agindo como uma vadia mandona, ela também tinha seus encantos. Os olhos rosados de Afrodite brilharam divertidos. Victor estreita os olhos, e coloca o dedo na cabeça de Afrodite. Então ele acena com o dedo. Boom! Uma pequena explosão de ar saiu atrás da cabeça de Afrodite. Minha testa. Por que você fez isso? Ela resmungou enquanto acariciava sua testa. Victor ergueu a sobrancelha um pouco surpreso. Ele colocou toda a sua força naquele movimento de dedo. Sabe?
E a mulher só sentiu uma leve dor. Não se engane, embora eu ache que você é bonita quando não está agindo como uma vadia mandona, isso não significa nada. Victor veste sua armadura novamente e cruza os braços. O que você disse? Afrodite olhou para Victor em choque. Ela até esqueceu da pequena dor em sua testa. Ele olhou confuso para Afrodite. Dizer o quê? Você acabou de me chamar de bonita. O sorriso de Afrodite cresceu, e seus olhos rosados brilharam um pouco mais. Porra! Ele murmurou como se tivesse feito algo estúpido. Por que você não disse isso antes? Afrodite pula em Victor e tenta abraçá-lo. Agal. Victor rapidamente segura o rosto da deusa. Vamos foder. Segure sua maldade, deusa da perversão. Olhando para o rosto vermelho e olhos obsessivos de Afrodite, Victor não pode deixar de pensar. De onde vem toda essa força? Ela nem está usando nenhum poder. Deixe tudo para a irmã mais velha. Eu vou te ensinar os prazeres do que uma deusa do amor pode oferecer. Isso não é uma atitude da deusa do amor. Do que você está falando? O dever da deusa do amor é encher seu marido com amor. Eu não me lembro de me tornar seu marido. Tudo bem, não se preocupe com pequenos detalhes. Deixe tudo para a irmã mais velha, ela vai te tratar com muito amor. Foda-se. De repente, os dois ouviram gritos e sons de destruição. Victor e Afrodite desviam o olhar. E em um beco a uma distância considerável, os dois puderam ver um portal vermelho que tinha várias criaturas deformadas saindo. Afrodite para de brincar com Victor, ela se senta ao lado dele e olha para esta situação com olhos sérios. O que é isso? Victor perguntou à pessoa mais velha presente. Demônios. E além disso, um portal que se conecta ao inferno. O que está acontecendo? Victor olhou para esta situação com olhos curiosos. Os demônios saindo do portal começaram a atacar os civis que estavam no beco, mas algo estranho aconteceu. Ao invés de matá-los, eles estavam sequestrando os civis e jogando-os no portal. Os olhos violetas de Victor brilharam e logo seu mundo mudou. Puta merda. O que aconteceu? Olhando nos olhos de Victor, ela percebeu que ele estava usando algum tipo de poder de observação. O que você está vendo? Ela foi direto ao ponto importante. Mesmo eu não sei o que dizer. Do ponto de vista de Victor, ele podia ver milhares de fios conectando-se a esse portal, e esses fios estavam espalhados por toda a cidade. Eles estão conectados. Victor olhou para um fio específico, e viu que esse fio terminava em um prédio em construção. Ele olhou para aquele prédio, e não viu o portal. Ele acabou de ver o fio muito pequeno no ar. Existe uma conexão lá. Demônios, bastardos. A atenção de Afrodite e Victor volta para a ocorrência. E logo eles veem um grupo de sacerdotes matando os demônios. Eles fizeram um trabalho rápido, usando seus encantamentos de fé, eliminaram todos os demônios menores e logo o portal se fechou automaticamente. Logo esses padres saem do local depois de colocar algo na parede. E pensar que isso seria tão ruim. Afrodite falou. O que você quer dizer? Ouvi a notícia desses estranhos casos de assassinatos, e as pessoas enlouquecendo. Percebi que os demônios eram mais ativos, mas isso era normal. Os demônios sempre tinham cadáveres para causar problemas no mundo dos vivos, e esses problemas foram rapidamente resolvidos. Dos caçadores, essa é uma das razões pelas quais a Inquisição também existe. Protege o mundo dos humanos. Mas, um portal para o inferno? Ela fez uma cara de nojo. Isso nunca aconteceu antes. Faz-se um momento de silêncio, e então Victor fala, Aconteceu alguma coisa no inferno? Provavelmente. Victor tocou o queixo, parecia estar pensando em alguma coisa, e então olhou para o prédio em construção que estava a vários metros de distância. Victor se levanta e fica na varanda do prédio. Afrodite, me segure. Ok, ela nem se deu ao trabalho de questionar, ela rapidamente se aproxima dele e abraça seu corpo. Victor envolve o braço em volta da deusa, ele olha para o céu. Um relâmpago aparece em seus olhos por alguns segundos. Estrondo. Um relâmpago caiu do céu e atingiu Victor, e logo ele desapareceu de onde estava com Afrodite. No prédio em construção. Um raio atinge o topo do prédio, e logo Victor e Afrodite aparecem. A mulher se afasta dele e olha em volta. Isso foi interessante. E pensar que você tinha tanto controle sobre os raios. Ela olhou para si mesma e percebeu que não havia nada danificado em seu corpo. Seu controle é bastante impressionante.
Obrigado, eu acho. Isso foi um elogio, sabe? Sim, eu sei. Ele deu um pequeno sorriso e caminhou em direção às escadas. Afrodite morde o lábio quando vê o sorriso do homem. TSK, ele deveria sorrir mais para mim, aquele bastardo. Com um bufo, ela começou a seguir Victor. Descendo as escadas, Victor chegou ao 7º andar. O tempo todo a deusa da beleza o seguia como um patinho. Afrodite, você vê alguma coisa aqui? Afrodite olha para onde Victor está apontando e não vê nada além de uma paisagem. O que você está falando? Estou perguntando se você vê alguma coisa aqui. Ele apontou na frente dele, na minha frente. Há algum tipo de portal, energia maligna, ou alguma merda. HMMM. Os olhos de Afrodite começam a brilhar em um rosa brilhante. Ela estava usando seu sentido divino. E assim que ela ativou seu sentido divino, ela sentiu uma grande malevolência onde Victor foi apontado. Sim. Há algo lá. É um portal? Não. É mais como uma concentração de energia maligna. Energia demoníaca como aquele demônio que queria você? Errado, não. É energia demoníaca. É energia maligna, algo produzido por humanos. Algo como Yoki? Sim, mas essa energia é muito mais pura que Yoki. Afrodite se aproxima de onde Victor estava. Sua mão começou a brilhar com um brilho dourado, e logo sua mão se aproxima da energia. No momento em que Afrodite toca a energia, seus olhos se arregalam e ela retira a mão. Isso. Ela engole, e seu corpo parece estar tremendo um pouco. Afrodite, o que aconteceu? Victor perguntou em tom neutro. Ele notou a mudança na expressão da deusa. Ela parecia estar preocupada com alguma coisa. Agora. Agora, eu entendo por que essa energia está tão concentrada. Afrodite se recompõe e fala com uma cara séria. Esta é uma concentração de energia negativa, emoções negativas. Humanos, vampiros, lobisomens, bruxas e até pequenos deuses. Esta é uma concentração de emoções negativas de todos esses seres. As emoções negativas não surgem do nada, certo? As pessoas precisam estar em desespero ou algo assim para elas nascerem, certo? Sim. Victor começa a pensar um pouco e logo fala com uma cara neutra. Os demônios estão usando-os como baterias, hein? No momento em que toquei essa energia, senti as emoções de todos os seres sendo usados por demônios. O corpo de Afrodite começou a tremer levemente. Eles estão sendo torturados. Alguns foram forçados a matar seus próprios familiares e comer sua carne. Alguns estão sendo. Não pense nisso. Victor toca a cabeça da deusa e a olha com um rosto neutro. Isso vai consumir você. Eles não são você. Mesmo sendo uma deusa, poucos aguentam o sentimento de desespero de milhares de seres concentrados. Ela reagiu muito melhor. Se fosse humana, eles teriam enlouquecido. Ela estava apenas levemente abalada. Milímetros. Ela acena com a cabeça depois de observar os olhos de Victor por um longo tempo. De repente, ela se vê sendo puxada para o corpo de Victor, e logo os dois se afastam de onde estavam. Vic. Ela parou de falar quando Victor colocou a mão sobre sua boca. E aí? Durante todo o tempo em que Victor estava conversando com Afrodite, ele nunca parou de usar seus poderes de observação. E durante a fração de segundo ele viu o pequeno fio crescendo e aumentando de tamanho. Ele sabia que algo ia acontecer, e rapidamente puxou ele e Afrodite para longe. Fuxe. E como esperado, um portal vermelho apareceu, e logo 4 demônios deformados saíram do portal. Kikeki, o time 45 foi morto pelos caçadores. Idiotas, eles podem ser fortes, mas nós somos muitos. Pare de falar bobagem, vamos capturar alguns humanos. Sim, temos que atingir a cota de hoje. Quantos restam para o nosso grupo? 2 humanos. Isso é fácil. Vamos terminar nossa caminhada e ir para casa. O portal atrás deles se fecha aí, quando começam a caminhar em direção à sacada, sentem seus corpos tremer. Algo terrível estava por trás deles. Worms, estou particularmente interessado nesta caminhada. Os 4 demônios lentamente viraram seus rostos para trás, e tudo o que viram foi uma armadura preta. Eles inconscientemente olharam para cima. E veja o rosto sorridente e os olhos vermelhos de um homem. Alucard. Espero que vocês sejam demônios gentis o suficiente para me convidar para esta caminhada noturna. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 417. Demônios se movem antes de embarcar nesta missão.
Seu supervisor demônio havia alertado os demônios sob ele de uma lista de seres que, se avistados, deveriam correr o mais rápido possível, e o homem, atualmente na frente deles, estava entre os primeiros nomes da lista. E junto com a biografia do homem havia um aviso: se você vir este homem, não lute. Apenas corra, e se possível nos informe sua localização. Ele tinha sido classificado como um dos seres mais perigosos para entrar em contato. O novo conde dos vampiros destruiu várias bases da Inquisição. Explodiu uma cidade no inferno que estava sob o domínio de um dos 72 pilares. Causou um genocídio de mais de 50% nos seres sobrenaturais do Japão. Os feitos deste homem. Errado, este monstro era conhecido de todos. Ele apareceu nem 3 anos atrás, e já havia causado tantos desastres. Alucard era uma existência que você não deve provocar. E agora, este homem estava na frente desses pequenos demônios. Diga-me, qual é o seu propósito na minha cidade? Se sim. Queremos sequestrar os humanos. Fufol. Você está derramando feijão. Oh! Por que você precisa de humanos? Nós não sabemos. Ele praticamente gritou. O demônio ao lado dele praticamente deu uma palmada no rosto. Nós somos apenas demônios de classe baixa, estamos apenas seguindo ordens. Eles apenas nos dividiram em vários grupos e ordenaram que capturássemos o maior número possível de humanos. Isso é tudo que eu sei. Entendo. Entendo. Victor tocou o queixo como se estivesse pensando em algo. Ele nunca duvidou das palavras do demônio. Victor poderia facilmente dizer que ele estava dizendo a verdade. Suspiro. Os demônios ao redor apenas suspiraram enquanto olhavam para seu amigo covarde. Pelo menos tenha coragem e negue. Por que você está derramando todos os feijões desde o início? Suspirar. Os demônios que pensaram isso sentiram arrepios na espinha, e quando eles olharam para cima e viram o olhar de Victor, suas existências tremeram. Não importa, eu concordo com ele. Este monstro é assustador. Ele parece um demônio. E, eu nunca vi esses demônios arrogantes agirem assim antes. Surpresos com a voz repentina, os demônios olharam para o torso de Victor, e viram a cabeça de uma mulher aparecendo. Ela estava usando o corpo do homem como se fosse uma parede. No momento em que o rosto da mulher foi visto pelos demônios, sua expressão diminuiu ainda mais. Eles reconheceram a mulher imediatamente. Como não puderam? Ela também estava no topo da lista de perigos. Afrodite, a deusa da beleza. Os demônios começaram a sentir azar agora, porque se depararam com 2 indivíduos extremamente perigosos. E mais importante, porque eles estão juntos. Apóstrofo. Como esperado, mesmo Alucard não consegue resistir aos encantos da deusa da beleza. O demônio mais inteligente do grupo pensou. Você com certeza é assustador, Alucard. Você fala como se eu fosse algum tipo de monstro ou algo assim. Afrodite. Victor revirou os olhos. Tu és. Os demônios pensaram, mas não ousaram falar em voz alta. E você não é? Ela perguntou com uma risadinha. Deus Afrodite. Afrodite olhou para o demônio inferior que derramou tudo. Posso lhe fazer uma pergunta? Os demônios ao redor apenas olharam para ele com a boca aberta. Esse demônio é surpreendentemente corajoso. Claro, Afrodite estava um pouco curiosa sobre o que este demônio ia perguntar. Por que você está com Alucard? Oh! Afrodite caminhou ao lado de Victor. Gole. Os demônios engoliram em seco quando olharam para a deusa da beleza. Ela era muito gostosa. A resposta é simples, é porque ele é meu marido. Ela declarou com um rosto convincente. A deusa da beleza se casou? Eles ficaram extremamente chocados, afinal, isso nunca aconteceu antes. Bonk. Victor bateu na cabeça de Afrodite como se estivesse tentando quebrar um tijolo. Minha cabeça. Pare de brincar, deusa pervertida. Pare de me tratar assim. Eu sou a deusa da beleza, sabe? Você precisa me elogiar. Vamos, me elogie como antes. Cadela, você é uma vaca por acaso? E elogios? Eu não me lembro de ter feito isso. Você é tão tsundere. Por que você não é honesto? Mas eu sou honesto. Ele falou em um tom neutro. De alguma forma, isso me machuca mais do que antes. Aí, meu coração. Olhe para o meu rosto e veja se eu cuido do seu coração. O que é essa comédia romântica? Mas que porra é essa? Eles são realmente casados?
A deusa da beleza realmente se casou? De alguma forma, os demônios solteiros sentiram que comiam merda de cachorro vendo essa visão. De volta ao assunto, onde este portal leva? Em algum lugar do mundo humano, não sabemos o lugar exato. O demônio que derramou o feijão continuou. Ele tem sido bastante cooperativo. Afrodite murmurou. Esse idiota. Seus parceiros realmente queriam estrangular aquele bastardo agora. Oh! Não é no inferno. O inferno requer muita energia para ser acessado. Posso entrar nesse portal? Eu não sei. Eles foram feitos para demônios. Eu não acho que um vampiro pode entrar. E como os humanos passam então? Perguntou Victor. É por isso que os marcamos com isso. O demônio puxou um tipo de marcador. Oh! Colocando isso na pele de um humano, eles podem passar pelo portal. HMM. Isso é um selo de escravidão, hein? Afrodite falou enquanto observava o objeto na mão do demônio. Ao tentar passar pelo portal sem esse selo, os humanos se transformam em pasta. É uma visão bem legal, que. Ao ouvir o que ele disse, Victor pensou, não importa se ele é fraco ou não, ele ainda é um demônio, hein? Ele está apenas cooperando porque me conhece e sabe que não tem chance de ganhar. Por causa disso, ele está despejando informações na tentativa de sair com vida. Enquanto pensava nisso, o sorriso de Victor cresceu um pouco mais, mas ele rapidamente o escondeu. Deixe-me ver se entendi. Você apenas captura humanos, os leva para este lugar escondido longe dos humanos, e depois volta para a cidade e repete o processo. Sim, é basicamente isso. Um trabalho fácil, hein? De fato. O demônio concordou com a cabeça. Victor e o demônio conversaram mais um pouco, e depois de perguntar tudo sobre o que ele estava curioso, e entendendo que o demônio menor realmente não sabia de nada, ele disse, bom. Você pode ir agora. É? Os demônios e até Afrodite abriram a boca em choque e olharam para Victor com um olhar estranho. É este o maníaco que matou 50% do mundo sobrenatural do Japão realmente os deixando ir? Mas que porra é essa? O mundo vai acabar amanhã? O inferno será congelado? O que? Você está realmente nos deixando ir? Obviamente. Eu só parei vocês porque eu estava curioso, e agora que você respondeu minhas perguntas, você pode ir. Oh. Os demônios olharam para Victor com um olhar surpreso. Esse cara era realmente um cara legal? Fuxe. O portal pelo qual os demônios saíram se abriu novamente, sinalizando que seu tempo havia acabado e eles precisavam voltar. Nesse caso, vamos voltar. Antes de ir, pegue este presente. Victor jogou uma pequena bola dourada em direção ao demônio falante. O demônio pegou a bola. Seus amigos olharam para a bola com um olhar estranho. O que é isso? Não é grande coisa, é apenas um tesouro que encontrei durante a viagem. Como não tem onde colocá-lo, estou dando a você. Ah! Obrigado, Alucard. Você é bem-vindo. Victor deu um sorriso neutro. Logo os demônios passaram pelo portal, e imediatamente o portal fechou. O rosto de Victor fica neutro. Afrodite, me segure. O que Afrodite não discutiu, ela apenas se aproximou de Victor e se encostou em seu peito. Victor passou o braço em volta da cintura dela, e seu corpo foi coberto por um raio. Estrondo. Em um piscar de olhos, ele e Afrodite apareceram acima das nuvens. Por que você os deixou ir? Isso não é como você. Afrodite falou enquanto olhava ao redor. Quem disse que eu os deixei ir? Afrodite olhou para Victor, e viu o pequeno sorriso em seu rosto, um sorriso como uma criança que estava tramando alguma coisa. Afrodite começou a pensar no incidente de antes, e logo ela entendeu o que aconteceu. Você é realmente mau, Victor. Ela não pôde deixar de sorrir. Eles estão errados, pois foram os enganados. Victor deu de ombros enquanto olhava ao redor como se procurasse algo. Ela riu levemente. Encontrei você. Estrondo. Afrodite se apoiou no corpo de Victor, e logo os dois desapareceram. Na fronteira canadense, em um lugar onde só a natureza podia ser vista. Victor e Afrodite apareceram no céu. Puta merda. Essa foi a primeira coisa que Victor disse quando chegou ao local. O que aconteceu? Ela perguntou curiosa. Você não vê isso? Victor perguntou enquanto apontava para o chão. Afrodite olhou em volta e não encontrou nada. Ela olhou na direção que Victor estava, olhando e não viu nada.
Afrodite estreitou os olhos, e usou seu sentido divino. Seus olhos rosados começaram a brilhar levemente e, mesmo assim, ela não viu nada. Eu não vejo nada. Olhe mais para baixo, Afrodite. Ah! Entendendo o que Victor queria dizer, ela olhou para o chão, passando facilmente pelo chão, e Afrodite viu uma grande caverna. Uma caverna? Victor ficou surpreso. Ele ficou surpreso que Afrodite foi capaz de ver a caverna. Errado, foi o contrário. Ele ficou surpreso que ela não pudesse ver o que estava na caverna mesmo com seus sentidos divinos. Meus olhos são mais fortes que o sentido divino dela? Ou o lugar está sendo protegido por alguma magia? Seja o que for, esta é uma boa informação para Victor. O que quer que esses demônios estejam usando, eles são capazes de enganar os sentidos de uma deusa. E não apenas qualquer deusa fraca, um titã. Victor estreitou os olhos quando viu a visão de um humano se contorcendo, então de repente se transformando em uma criatura grotesca como um demônio. Afrodite, se os demônios invadirem a Terra, os anjos vão agir? Victor perguntou curioso. Por que essa pergunta repentina? Apenas responda à pergunta. Ela fez beicinho quando ouviu o tom de Victor. Eles vão agir. O Deus da Bíblia não ignoraria este incidente. Eu vejo. Observando as estruturas demoníacas abaixo, Victor não pôde deixar de estremecer de desgosto. Era simplesmente revoltante o que estava acontecendo ali, mesmo para seus padrões. Todos os humanos estão mortos. E seus cadáveres estão sendo usados para abrigar demônios. Eu não vejo nenhum demônio mais forte, eles são todos lacaios. Isso é algum tipo de fábrica? Seus olhos focaram nos demônios com quem ele havia falado, e os viu se gabando do item que Victor lhes deu. TSK. Victor estalou a língua. Vermes inúteis. Uma fina camada de gelo começou a se formar ao redor da base. Apenas morra. Os olhos de Victor brilharam levemente, e a bola dourada, que estava na mão do demônio começou a brilhar. Boron. O barulho retumbante foi ouvido, e logo um pequeno pilar de explosão subiu. O que? Afrodite se apoiou em Victor, e isso impediu que seu corpo voasse por causa da explosão. Quem ela queria enganar, ela só queria abraçá-lo. Isso não era uma ferramenta de rastreamento? Ela perguntou em choque. Sim, era uma ferramenta de rastreamento e uma bomba. Ao usar seu sangue como condutor, Victor descobriu que poderia causar uma reação nessas bombas que ele ganhou de Eleanor. Seu progresso na arte das explosões estava alcançando novos patamares. Mesmo se você disser que é uma bomba, não é muito fraco. Eu segurei os efeitos da bomba com uma camada de gelo ao redor da caverna. Se não fosse por isso, todo esse lugar explodiria. No final, o que havia naquela caverna? Uma fábrica de demônios. Demônios estavam usando corpos humanos mortos para criar mais demônios. Como eu não vi isso? Como diabos eu deveria saber? Você não deveria ser a pessoa mais velha e experiente aqui, ó grande deusa da beleza. Victor perguntou sarcasticamente. Hugo. Afrodite se sentiu atacada agora. Ela começou a usar a cabeça e pensou sobre este incidente, e logo ela se lembrou da única vez no passado que seu sentido divino não funcionou, e foi quando ela foi visitar o castelo da Rainha das Bruxas. Não me diga. Magia? As bruxas estão participando disso? Se houver lucro a ser feito, eles participarão. Mas isso está em outro nível de problema. As bruxas não arriscariam suas conexões, ajudando ativamente os demônios em qualquer coisa que estivessem planejando fazer. De qualquer forma, vamos voltar. Victor falou. Sim. Afrodite abraçou o peito de Victor novamente. E então os dois desapareceram com um estrondo de relâmpago. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 418. Um mau presságio local desconhecido. Em uma sala que parecia um escritório medieval, um homem estava organizando papéis. Mestre. O homem olhou para cima e viu seu subordinado que acabara de entrar. Uma de nossas fábricas foi destruída. Oh! Ele ergueu uma sobrancelha com interesse, e então um pensamento cruzou a mente do homem. Como isso é possível? A magia que usamos é do mais alto nível. Essa magia pode até enganar os sentidos divinos de um deus. Mesmo as bruxas, se não forem do nível da rainha ou filhos da rainha, não poderão interferir no magia. O que aconteceu? O homem pegou um papel e apontou na direção de seu mestre. Logo um grande quadrado parecendo uma tela apareceu no ar,
e mostrou imagens da base como se fosse uma câmera de segurança. O homem olhou para essas imagens e viu que de repente uma grande explosão irrompeu de dentro da instalação. Não sabemos o que aconteceu, apenas que uma grande explosão ocorreu de repente. HMM. O homem estreitou os olhos um pouco. Vire a imagem para trás até eu dizer pare. Sim. A imagem começou a voltar e logo o homem falou, pare. Fazendo o que seu mestre disse, o subordinado fez uma pausa na imagem. Amplique esse ponto. Ele apontou para a parede da caverna. Sim. O subordinado fez o que o homem disse. E logo os dois viram uma fina camada de gelo. Deixe o vídeo rolar novamente. Os dois observaram essa fina camada de gelo crescendo a um ritmo insano e, em menos de alguns segundos, cobriu toda a fábrica. Esse controle sobre o gelo. O subordinado não pôde deixar de ficar surpreso. Não é mágica. E também não é autoridade divina. E é apenas uma pessoa. Errado, um clã que tem o poder de manipular o gelo de forma tão eficiente. O homem estava expondo seus pensamentos em voz alta. Mestre, também temos um relatório de que uma equipe de demônios avistou Conde Alucard em Nova York. Qual base foi destruída? Aquele na fronteira do Canadá e dos Estados Unidos. Entendo. O homem tocou o queixo e começou a pensar, então tomou uma decisão. Aumente o nível de periculosidade do Conde Alucard. Eu quero no topo da lista e evite caçar em Nova York por enquanto. Sim, mestre. Quando o subordinado saiu da sala, o homem pensou, e pensar que não foi um deus ou uma bruxa que encontrou aquele lugar, mas um vampiro. E não qualquer vampiro, mas um conde vampiro. Conde Alucard, em qualquer lugar que você pisa parece atrair problemas. Você realmente é uma existência chata. O homem olhou para o telefone fixo sobre a mesa e clicou em números, depois colocou o telefone no ouvido. Um círculo mágico vermelho apareceu no momento em que ele colocou o telefone no ouvido, e logo uma ligação começou. Mestre, temos um problema. Victor voltou para casa com Afrodite e, ao deixar a mulher com sua mãe e seu pai, desceu. Chegando no subsolo, a primeira coisa que viu foi Nero sentado no sofá e assistindo a algo, parecia ser uma série de zumbis. Olhando para a entrada, os olhos de Nero brilharam por alguns segundos. Victor poderia jurar que viu que ela ia pular em cima dele e abraçá-lo, mas ela se conteve e olhou para a televisão. Você está de volta, pai. Sim. Victor se aproximou do sofá onde Nero estava e acariciou levemente a cabeça dela. Vou dizer uma coisa para Ruby, assim que terminar, levo você comigo. Os olhos vermelhos de Nero brilharam intensamente por alguns segundos. Ela estava claramente interessada, mas querendo não demonstrar fraqueza, ela falou, eu estarei esperando. Victor riu levemente, e bagunçou o cabelo de Nero. Pare de me segurar, garota. Eu sei que você gosta da palma da minha mão. Hugo. Calhe a boca, e eu não sou uma garota. Ela reclamou com o rosto vermelho. Claro que você é minha filha, certo? Hugo. Nero não sabia o que dizer. Ela apenas se sentou no sofá, e parecia irritada, mas o pequeno sorriso em seu rosto não podia ser escondido. Victor riu novamente, e logo passou por Nero, e assim que passou por Nero, uma sombra apareceu ao lado dele, e Kaguya apareceu, mestre. Kaguya, chame as empregadas, eu quero que ela encontre Ruby no laboratório dela. Sim, mestre. Parando na porta do laboratório, Victor viu que sua esposa estava de jaleco branco, cabelo preso em um rabo de cavalo, e ela estava olhando para os tubos que continham os corpos dos dois caçadores que ele havia dado a ela. Ela parecia bastante impressionante para ele, e a visão dela não podia deixar de aquecer seu coração um pouco. Algum progresso? Ele perguntou de forma a chamar a atenção de Ruby para sua presença. Todo mundo sabia que quando Ruby estava focada em sua pesquisa, ela perdia a noção do tempo. Ruby se assustou um pouco com a voz repentina, e quando olhou para a entrada, viu um homem alto de armadura preta. Sua expressão ficou mais gentil, e ela disse, querido. Você ainda está chateado? Ele caminhou em direção a ela. Na verdade não. Eu sei que eles não significaram nenhum mal. Conhecendo meus pais, eles definitivamente vão se desculpar com você, não fique muito chateado, embora você tenha todo o direito de estar. Eu sei. Ela sorriu levemente, e olhou um pouco para cima quando Victor se aproximou dela. De todas as esposas de Victor, Ruby era a mais baixa. Isso em comparação com Victor, é claro, mas pelos padrões femininos,
Ela foi considerada média com uma altura de 175 cm. Victor riu levemente, agarrou a cintura de Ruby e a beijou. Ruby não negou seu avanço, ela segurou seu rosto e retribuiu seu carinho intensamente. Essa troca de amor durou alguns segundos, e então os dois pararam. Aquele cheiro, Afrodite. Ela reclamou com um leve desgosto em uma voz fria. Não me diga que você, claro que não. Saí com ela, conversei com ela, decidi dar um voto de confiança à deusa. Oh! Ruby assentiu, ela facilmente acreditou em Victor, ela conhecia o homem muito bem, ela sabia que ele não mentia quando se tratava disso. E pelo jeito que ele falou, ela podia ver que ele também não tinha interesse na deusa. Ruby se considerava muito observadora. Um exemplo disso foi que quando Victor falou com Eleanor, ela percebeu um leve interesse do marido por ela. Considerando a personalidade louca de batalha de Eleanor, isso faz sentido. E esse interesse não parecia existir pela deusa da beleza, o que era uma coisa boa. Eu posso não ser capaz de matar uma deusa, mas posso fazê-la sofrer. Ruby balançou a cabeça várias vezes e tirou aquele pensamento da cabeça. É melhor usá-la. Seu poder é basicamente um código de trapaça. Ruby sempre tentou encontrar vantagens na situação. Ela tinha que ter esses pensamentos porque se dependesse de Saz de Violette, qualquer mulher poderosa que se aproximasse de Victor estava fadada a morrer. Como todos aqueles vampiros e humanos. Suspiro. Os pensamentos de Ruby foram interrompidos quando ela se viu sendo carregada como uma princesa pelo marido. Você pensa demais, Ruby. E isso pode causar exaustão mental. Até mesmo para você. Eu sei. Relaxe um pouco. Milímetros. Ela apoiou a cabeça no ombro de Victor e fechou os olhos. Victor assentiu com satisfação e se sentou em um sofá próximo que Ruby tinha em seu laboratório. E logo as empregadas de Victor chegaram. Ruby abriu os olhos e olhou para as empregadas. Mestre. Venha, eu preciso dizer uma coisa para você. Ok, sim, mestre. Victor ouviu várias respostas diferentes, algumas mais profissionais, outras mais descontraídas. Depois de explicar sobre os eventos que viveu, suas reações foram diferentes. Pensar que isso foi tão ruim, Ruby comentou. Demônios sequestrando humanos e transformando seus cadáveres em novos demônios. Eve parecia estar pensando em algo. As reações de Maria, Roxane e Roberta foram mais neutras. Eles não se importavam. Algo está acontecendo. E nós não sabemos sobre isso. Kaguya foi quem falou. Sim, e não é pouca coisa. Ruby concordou. Desde que me lembro, nunca na história houve casos de demônios tão ativos, nunca antes da Era da Gênese, é claro. O que é isso sobre Gênesis? Perguntou Victor. É um período da história em que os anjos e demônios eram mais ativos. Isso foi logo depois que Lúcifer traiu seu pai. Oh! Seja o que for, isso é mal. Eve de repente falou. A atenção de todos voltou para ela. Se os demônios continuarem a agir assim, o dano será muito ruim. Eles estão destruindo famílias em plena luz do dia. As vozes dessas famílias não podem ser silenciadas para sempre. Simplesmente existem humanos demais no planeta para as pessoas do sobrenatural. Mundo para gerenciar. O equilíbrio do mundo sobrenatural e o mundo real podem quebrar por causa disso. Mas a questão é, mesmo que essas famílias fossem tornadas públicas, outros humanos acreditarão nisso. Ruby falou. A probabilidade é baixa, afinal, os seres sobrenaturais mais antigos possuem peões em todos os setores da sociedade, e pontos-chave da sociedade. E todos esses indivíduos sabem que o mundo sobrenatural não deve ser revelado ao público em geral. Por causa disso, eles frequentemente apagam ou encobrem a aparência de seres sobrenaturais, e informam seus respectivos mestres. Mesmo minha antiga organização não quer que os humanos saibam sobre demônios, ou mesmo vampiros. É um interesse comum para todos. Maria falou. Mas, e se os demônios não se importarem com isso, e aparecerem para todos verem? Roxane perguntou inocentemente, curiosa. Um silêncio caiu ao redor deles. A pergunta de Roxane chegou a um ponto que todos pareciam ignorar. Os demônios realmente se importam com o equilíbrio do mundo sobrenatural e real? Dadas suas atitudes recentes, a resposta obviamente será: não. Eles não se importam. Toda essa situação está me dando um mau pressentimento de que algo grande e sangrento vai acontecer. Olhando para a expressão de Victor, as mulheres o viram com um grande sorriso sanguinário no rosto. Afinal, este momento é muito conveniente.
A reunião dos seres sobrenaturais. Victor só falou uma frase, mas foi o suficiente para enviar avisos pelos corpos de Eve e Ruby. Se meu marido sente isso, eu deveria estar alerta. Ruby sabia que os instintos de batalha de seu marido eram muito altos, de certa forma muito semelhantes aos de sua mãe. Os dois podiam sentir a guerra se formando no horizonte. Por causa disso, ela não ignorou suas palavras. Mesmo que essas palavras não tivessem base ou nada para provar isso, mas não é como se suas palavras fossem sem sentido. Como Darling disse, é muito conveniente que eles estivessem ativos algum tempo antes desta reunião acontecer. Precisamos de mais informações. Ruby decidiu. Ela não gostava de trabalhar no escuro. Vou falar com Morgana, como ex-general. Ela deve ter uma ideia do que está acontecendo. Victor falou enquanto se levantava e colocava Ruby no sofá. Me avise se você descobrir algo. Eu vou. Victor beijou Ruby de leve e saiu do laboratório. As empregadas olharam confusas para Victor, esperavam ordens dele, mas ele foi embora sem dizer nada. Nosso primeiro objetivo é aumentar o nível de segurança de quem está perto de Victor, e se vocês saírem, quero que saiam em grupo. Ruby começou a falar enquanto se levantava e caminhava até o computador. Ela sabia muito bem por que Victor não disse nada para as empregadas, era porque ele confiava nela com seus comandos. Como ele não estaria por perto por um tempo, dar uma ordem sem conhecer o contexto geral da situação poderia acabar mal. Antes de continuar, Ruby perguntou, Roshani, você quer voltar para Nightingale? Eu não quero. O mundo humano é divertido, e estou aprendendo muito aqui. Ok, e o seu guardião? Eu posso convocá-lo a qualquer momento se estiver em perigo, deixe o velho descansar. Neste caso, eu quero que você aja como protetor desta casa. Seus poderes são muito úteis para não serem usados defensivamente. Ok, Roshani riu quando seus dentes afiados apareceram um pouco. Kaguya, Eve, Maria e Roberta, eu quero que vocês se dividam em 2 grupos, e peguem os vampiros que estão protegendo essa casa, e espalhem por todo o quarteirão. Qualquer ser que entrar e sair desse quarteirão, eu quero saber sobre isso. Sim, Lady Ruby. As empregadas falaram. Kaguya, pegue isso. Ruby passou um cartão preto para Kaguya. Banco de gelo. É um dos cartões pessoais do meu marido. Como ele não usa muito dinheiro e suas economias estão sempre crescendo por algum motivo, ele me deu permissão para administrar seu dinheiro. Mas o mestre não vai ficar sem dinheiro? Ele tem outro cartão com ele para usar com o que quiser. Ruby pegou seu celular e mostrou o saldo bancário para Kaguya. As outras empregadas apareceram ao lado de Kaguya e olharam o saldo no banco. Tantos zeros. Eve não pôde deixar de comentar. Mesmo se você quisesse, não seria capaz de gastar todo esse dinheiro da noite para o dia. Ruby disse que, embora seu senso de dinheiro estivesse quebrado porque sua família também era rica, essa quantia era simplesmente absurda. O que ele fez para ganhar dinheiro passivamente? Use este cartão para necessidades de vampiro e meiro, se necessário. Compre casas do outro lado do quarteirão para atuar como casas defensivas. Sim, Lady Ruby. Quando as empregadas começaram a sair do laboratório de Ruby para fazer seu trabalho, a mulher pegou o telefone e ligou para alguém. Quando a ligação se conectou, ela disse, Esther, eu quero que as bruxas me ajudem com alguma coisa. Claro, me diga o problema. Ruby começou a explicar o que Victor disse a ela, evitando falar sobre coisas pessoais como a habilidade de Victor. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.